Professor Bacelar, muito obrigada por ter vindo ao programa História. Prazer é todo meu. Professor, na chamada nós dissemos que o assunto é o ciclo do café, mas na verdade o seu interesse é na passagem entre o ciclo do açúcar em São Paulo para o ciclo do café, não é isso? Exato, eu estou trabalhando justamente o período da primeira metade do século XIX, quando o açúcar cede lugar ao café em vários dos municípios aqui de São Paulo. Quer dizer, o açúcar é anterior ao café. O açúcar, ele vem sendo cultivado aqui em São Paulo desde o princípio da colonização, desde o século XVI, com o Martim Afonso chegando aqui. Você tem notícias de engenhos e engenhocas. Depois isso desaparece um pouco da nossa memória, mas existe sempre engenhos aqui e acolá, produzindo rapadura, açúcar, aguardente, né? E na segunda metade do 18 é que volta a aparecer o açúcar com um pouco mais de força. E no finalzinho do 18, na última década do 18, aí sim o açúcar tem um crescimento muito grande, muito forte, que São Paulo se torna o principal produto de exportação da capitania. Isso ali em nos 1790, então? Em 90, quando você tem lá no Haiti atual, né, a famosa rebelião dos escravos, que retira a produção local do mercado mundial de açúcar. E era o maior produtor de açúcar. Então, a partir desse momento, produzir açúcar aqui em São Paulo se torna economicamente viável. Por causa do frete, a distância em relação à Europa era maior que o Nordeste, por exemplo. Mas a partir do momento que o grande produtor mundial, que é o Haiti, sai, você tem a condição de proliferar o açúcar aqui em São Paulo e realmente aparecem muitos engenhos aqui. Tá. E aí se torna, como você disse, o principal produto da economia paulista. Quando é que o café vai se tornar o principal produto? Porque vai, né? Vai se tornar. Então. O marco que a historiografia toma é baseado num estudo da professora Maria Teresa Petroni, que detectou que em 1848 é o primeiro ano em que, na pauta de exportação da então província de São Paulo, o café ultrapassa em valor a exportação do açúcar. Significando então que durante todo esse período, da segunda metade do século XVIII até ao final da primeira metade, houve o convívio depois também, provavelmente. Essa primeira metade do 19 é basicamente açúcar. O café ele começa a entrar na década de 20 lá pelo norte do Vale do Paraíba, por Bananal, etc. Ele vem entrando por lá e chega aqui no oeste paulista, Campinas, Itu, lá pela década de 30, começa a aparecer os primeiros pés de café, mas só na década de 50 que a coisa ganha um volume, ganha uma força maior. Agora, o café, então, vamos dizer, se beneficiou da estrutura que havia para o cultivo da cana em São Paulo? É justamente isso o objeto da minha análise do meu mestrado, já de muitos anos atrás, em que eu constato que nos municípios onde já havia o açúcar, as famílias que detêm esses engenhos introduzem pouco a pouco o café dentro do próprio engenho. Quer dizer, você mantém a estrutura de produção de açúcar, você mantém o engenho, mantém os canaviais, mas começa a aproveitar trechos da terra ociosa para plantar os primeiros talhões de café. E, em geral, isso é a geração seguinte que faz. Quer dizer, o pai tem um engenho, o pai detém esse engenho e cede quinhões de terra do seu engenho para os filhos começarem a plantar café. Então, depois isso vai se transformar em propriedades independentes, quer dizer, vai haver um fracionamento desses engenhos já sob a forma das primeiras fazendas de café. Um objeto do seu interesse nesse mestrado, que se chama Os Senhores da Terra, é justamente esse fracionamento ou não das propriedades ainda na fase do açúcar. Por que esse interesse? Como é que você estudou essa questão? Eu fui estudar essa questão. Primeiro, o meu objeto original era o surgimento de uma elite agrária em São Paulo, né? Justamente através da implantação do açúcar. Com isso, eu fui usar o ferramental metodológico da demografia histórica. Quer dizer, você trabalhar com dados que não são, na sua origem, demográficos, dados estatísticos da época, e reconstruir essas famílias, recuperar essas famílias, conhecer o comportamento, inclusive, demográfico dessas famílias, para tentar entender as estratégias de passagem de uma geração para outra. Quer dizer, como que um pai
crie as condições para seus filhos continuarem a sua trajetória de sucesso, de riqueza. Né? Então, como que operavam isso tendo em mãos o engenho? Porque o engenho de açúcar colocava para esses proprietários um problema muito concreto. O engenho é indivisível. Eu não posso pegar uma moenda que compõe o engenho e partilhar entre vários filhos. É uma máquina única. Então, mas peraí só um minutinho. Quer dizer, quem tinha o engenho não tinha as terras do engenho também? Não, tinha as terras também. Mas o engenho, você está falando do maquinário. Do maquinário, da moenda. Industrial. Isso, exatamente. Não é uma coisa industrial, é tosca, sim. Mas enfim. Mas é uma coisa cara, complexa. E antes do café chegar, isso era um problema. Quer dizer, como é que eu transformo os meus filhos em senhores de engenho se eu não posso partilhar o meu engenho? Tá. E há um problema concreto que é colocado diante desses senhores de engenho, que a legislação portuguesa da época obrigava a haver uma partilha igualitária entre os irmãos. Ah, tá. A legislação portuguesa fala que todos os filhos recebem quinhões iguais. Você não pode favorecer um filho em detrimento de outro, porque é uma lei que te obriga a dividir igualmente. Sei. Mas essa lei é ruim para os grandes proprietários de engenho. Então, eles criam... Quanto mais filho, pior é. E eles tinham muitos filhos. Então, eles criam mecanismos de burlar essa lei. Quer dizer, como passar ao largo da lei ou usar a lei de uma maneira torta para conseguir que o engenho fique na mão de um só. Entendi. E esse é o mecanismo que eu fui estudar. Quer dizer, E como é? É muito curioso. Tá muito bom. curioso. Essa semana, inclusive, eu estava analisando um caso de um dos maiores senhores de engenho lá do município de Itu, que é o Antônio de Barros Penteado, que no testamento ele deixa explícito e ao arrepio da lei daquele momento, ele fala: eu quero que se encontre uma fórmula de deixar o meu engenho nas mãos do meu filho homem mais hábil, mais capaz. Tá bom. Ele não fala qual é o filho, mas ele deixa a fórmula. Ele fala: eu quero que você invente. E aí você acompanha o inventário dele e você descobre isso. Quer dizer, um dos filhos fica com o engenho e fica devendo os quinhões dos irmãos. Quer dizer, ele faz forma uma dívida. Todos ficam devedores dele, credores deles, na realidade. Então, ele fica com o engenho paterno e fala: eu devo tanto para meu irmão X, devo tanto para meu irmão Y. Quer dizer, os outros irmãos não recebem, na verdade, ficam com dívidas pendentes, que eu suponho... Eu estou estudando ainda, não consegui avançar mais além, mas eu suponho que depois ele consiga pagar esses irmãos dos quinhões que eles teriam de direito. Agora, onde que você está estudando isso? Usando que documentos? Que você falou em dados estatísticos, uma série, que não são demográficos, que você falou. Eu trabalho com uma série imensa de documentos, uma coisa bem grande, né? Primeiro, eu trabalho com os inventários e testamentos, que são bases para se entender as estratégias econômicas desses indivíduos. E esses inventários e testamentos estão onde? Uma parte está no Arquivo Público do Estado. Tá. A maior parte se encontra no arquivo do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. Tá bom. Então esses documentos existem, não foram perdidos? Em parte. Não, em parte se perde, nunca se preserva tudo, né? Tá então, bom. alguma coisa, principalmente no século XVIII, por exemplo, você encontra alguns inventários de testamentos, outros você não acha, talvez esteja em outros municípios, a gente tem que buscar um pouco, faz parte do métier do historiador garimpar, descobrir onde que se arquivou aquilo que você sabe que existia, se é que não jogaram fora. Isso é aula divertida, garimpar, a gente fica meio aflito, mas se diverte ao mesmo tempo. Tá bom, então você estou, primeiro corpus, vamos dizer, são inventários... São inventários e testamentos. Tá. O segundo corpus são os recenseamentos coloniais, as chamadas listas nominativas. O que são essas listas? Que é uma coleção de verdadeiros recenseamentos que foram feitos entre 1765, quando começa o governo do Morgado de Mateus, até aproximadamente 1836. Sei. É o levantamento de indivíduo por indivíduo, domicílio por domicílio, ano a ano. É a única coleção que existe no mundo, desde o começo para esse período. E aí é por nome, quer dizer, cada pessoa... Inclusive os escravos. Nossa, então você permite detalhada. Que você acompanhe nominalmente os indivíduos e o seu domicílio por 30, 40, 50 anos. Ou por mais de uma geração. Você consegue acompanhar até 3 gerações facilmente. Ou seja, eu consigo pegar um pai, depois os seus filhos instalados nos seus domicílios e às vezes os netos. E aí é por isso que você sabe que esse pai deixou esse testamento, dizendo que quer deixar para o filho mais hábil. Aí você está usando os dois conjuntos de documentos. Exato, porque o cerne da minha investigação é o cruzamento nominativo. Quer
Quer dizer, eu tenho bancos de dados nominativos, né? Onde eu cruzo, eu descubro que eu tenho o inventário desse indivíduo, eu tenho ele na lista nominativa, e eu tenho outras fontes, que é o terceiro grande corpus documental com que eu trabalho, que são os registros paroquiais, os registros de batismo, casamento e óbito de livres e de escravos. Que é uma série imensa, que no caso de Itu vem da última década, do 17, e eu componho até 1890. E a igreja guarda isso? A igreja guardou isso? Guarda, e uma parte considerável desses registros, hoje em dia nós temos o favor de encontrar isso disponível na internet em formato digital. No site dos Mormons. A igreja Mormon tem uma política de preservar qualquer documento nominativo que exista no mundo por uma questão de fé. E hoje eles colocam isso disponível nos casos em que eles conseguiram fazer, porque eles não cobriram 100% do universo, mas você tem um site deles que chama-se Family Search, onde se você tem a sorte, é o meu caso, que todos os registros paroquiais de Itu estão disponíveis em formato digital no site. Você acessa na internet, abre a imagem da sua parte e transcreve o que você quer. Então isso é uma ferramenta magnífica, nós temos que agradecer imensamente aos Mormons por esse favor de tornar disponível. É mais ou menos recente, eles sempre tiveram isso no acervo deles, agora, ultimamente, eles estão pondo isso no ar, o que permite que vocês trabalhem em casa. E sem ter que cumprir horários, observar horários, trabalhar à noite, aquelas madrugadas de insônia, você no computador e trabalha, é fantástico, a gente acha o máximo. Então, com esses três grandes corpos documentais, depois com algumas outras coisas pequenas que a gente acaba recorrendo, mas esses são os três corpos documentais que, primeiro, permite que eu reconstitua famílias e reconstitua trajetórias dessas famílias. Quer dizer, como é que um senhor de engenho direciona a herança dos seus filhos. Num primeiro momento, nessa primeira análise que eu fiz, pegando o senhor de engenho que direciona os seus filhos, que também são senhores de engenhos, a entrarem na vida, e você vê que alguns filhos têm sucesso, outros não. E depois, no momento que eu estou estudando mais a fundo agora, é o processo de transição do açúcar para o café. Quer dizer, como que um senhor de engenho permite que os seus filhos, cria condições para os seus filhos o sucederem já como fazendeiros de café e não mais como senhores de engenho. E nesse contexto todo, entra uma variável fundamental, que no caso de São Paulo, que é o processo de expansão geográfica para o oeste. O açúcar havia se expandido até um certo momento. A partir do momento que o café chega, essa expansão é muito mais viável. O café é uma mercadoria muito mais fácil de você transportar. Então o café abre de novo essa fronteira. E Por que é uma mercadoria mais fácil de transportar? Porque o açúcar ele tem um problema muito sério. Ele é muito frágil ao tempo. Qualquer um de nós tem essa experiência. Você deixa o açucareiro em cima da mesa, viaja uma semana, você volta e virou uma pedra. É, verdade. Isso é comum na casa de qualquer um. Esse é o problema do açúcar, ele é frágil ao clima, à umidade principalmente. Então você transportar de Campinas uma caixa de açúcar, são grandes caixões de açúcar que eles transportavam, até o Porto de Santos, isso você está sujeito à chuva, à umidade do ambiente, tende a deteriorar o açúcar. Então há um limite geográfico que você pode estabelecer, grosso modo, ali em Piracicaba, no oeste paulista, que é o limite onde chega o açúcar. Dali para trás, quer dizer, mais na direção da barranca do Rio Paraná, aí é só o café que vai desbravar. Porque o transporte é antieconômico. É antieconômico você carregar o açúcar de uma distância tão longínqua. Então o café vai retomar esse processo de expansão. O café como grão ou café grão, né? Café grão. Que é mais resistente, então. Que é mais resistente. Então o café, quer dizer, com a chegada do café, esses senhores de engenho e seus filhos vão ter uma outra variável para analisar do processo sucessório, que é a possibilidade de um filho migrar para o oeste, onde as terras são mais baratas. Então ele vende um quinhão da terra paterna por um preço X e compra 10 vezes. Provavelmente por um irmão que vai concentrar de novo esse engenho e migra para o oeste, onde a terra é mais barata, porque a terra é mais virgem, mais distante da civilização, digamos assim, a terra é mais barata, então ele vende, sei lá, 20 alqueires junto ao pai e compra 200 lá e planta café. E planta café. No caso, com boa condição de terra, muito favorável, né? Clima favorável. Eles vão buscar, né? Eles têm toda uma estratégia. O que você percebe desse processo é que esses indivíduos sabiam muito bem onde havia as terras boas e onde não havia terra boa. Que o café, primeiro, que ele vai ocupar uma terra que o açúcar não ocupava. Isso é muito curioso. Havia, na concepção de época, a ideia de que a terra roxa era ruim para o açúcar.
não é ruim para o açúcar. Mas tanto é que hoje está cheio de lugar em São Paulo que é terra roxa e planta açúcar. Exatamente. Né? Agora, naquele momento não, a terra roxa não era ideal. Tanto que Campinas, que é no chamado Velho Oeste, aqui Campinas, Jundiaí, Itu, esse que é o chamado Velho Oeste, Campinas é a única área que tem terra roxa. E é a única área que o açúcar não entra. Passa ao largo de Campinas, tem muito pouco engenho de açúcar, chega a ter, mas não é uma área excepcional para o açúcar, logo chega o café ali. E o café vai atrás da terra roxa especificamente. E justamente as terras onde o açúcar estava, o caso de Itu é muito claro. Chega a entrar o café, mas ele entra mal, porque Itu tem várias áreas péssimas em termos de terra, muito acidentadas, muita pedra, não serve para o café. Então, mas serviu para cana. Serviu para cana. É isso que é interessante. Então, quer dizer, muitas áreas serviam para cana e não vão virar grandes produtoras de café porque a terra não é especificamente boa para o café. É o caso, por exemplo, de Jundiaí, que era um grande produtor de açúcar e jamais vai se especializar em ser em café. O caso de Porto Feliz, que não é um grande polo de café e vai ficar como um grande polo de açúcar mesmo durante a cafeicultura, porque isso é fundamental. O açúcar não desaparece. Ele permanece ao longo de todo o século XIX e entra pelo XX afora, quer dizer, há uma continuidade... Aí no século XXI, como a gente já falou várias vezes aqui nesse programa. Prossegue essa produção açucareira durante todo esse tempo. Ele não acaba por causa do café, porque, grosso modo, o açúcar não é concorrente no mesmo espaço geográfico. Ele ocupa terras distintas. Então, você tem os engenhos de café que já em direção a finais do 19 se transformam em usinas centrais, coisas assim mais grandiosas, mais modernas, mais industriais de produção de açúcar, mas jamais concorrendo na ocupação do território com o café. O café vai ocupar outras áreas e vai migrar rapidamente para o oeste, porque ele esgota muito rapidamente a terra. Né? Então, você vai migrando cada vez mais longe com esse café. Quer dizer que vamos dizer assim, um dos motivos da ocupação do Oeste Paulista está relacionado com a preservação da riqueza dessas famílias, como uma estratégia de manter o sucesso econômico dessas famílias que originalmente estavam ligadas à cana, então, ao engenho. A gente detecta, por exemplo, os filhos dos senhores de engenho abrindo fazendas em Piracicaba, em Rio Claro, depois começa a ir para Jaú, mais para frente a região de Ribeirão Preto, a Mogiana toda, quer dizer, é uma progressiva migração dessas famílias. Alguns representantes ficam em Itu, mas a grande maioria migra para o oeste porque vai buscar oportunidade naquela região. E é um processo que se repete continuamente, quase que até hoje. Quer dizer, você tem hoje famílias aqui do Sudeste instalando lá na Amazônia. Isso continua, né? É um processo de você buscar terras novas para dar conta da filharada que você tem. Hoje em dia é menos, hoje em dia você tem poucos filhos. No ano passado você tem famílias aí que tem 10, 15 filhos, os casos extremos, você tem que ter uma estratégia para instalar esses filhos, para manter esses filhos dentro do mesmo padrão, quer dizer, como elite que o pai era. Então, as famílias tinham que desenvolver estratégias mesmo. Pelo que eu li no seu livro, lá no século XVIII ainda, uma forma de manter esse padrão era casar as filhas com gente do comércio. Como é que você explica economicamente, vamos dizer isso? Você busca estratégias, né? Quer dizer, cada pai buscava casar seus filhos da melhor maneira possível. Quer dizer, não é só um casamento por amor, muito pelo contrário, é muito mais um casamento por interesse. Interesse da família. Então você tem, em alguns casos, muito evidente o interesse de escolher indivíduos muito específicos naquela elite que é restrita para criar laços mercantis. Então, esse caso que eu estou estudando da família dos descendentes do Antônio de Barros Penteado, os filhos deles formam uma rede de casamentos fantástica. Então, você tem 2 filhos que se casam com os Aguiar, com 2 moças Aguiar de Sorocaba, que são irmãs do Rafael Tobias Aguiar. Que depois vai ser o marido da Marquesa de Santos. Pessoas muito importantes na área de comércio de gado.
de Moar, que vem lá do sul. Você tem Quer dizer, está casando com uma outra atividade econômica, exato, vamos dizer assim. Está fazendo uma aliança mercantil. Depois você tem um filho, uma filha que se casa com um grande comerciante de Santos, os maiores comerciantes de Santos. Você tem o outro filho que se casa com o ouvidor Miguel de Azevedo Veiga, que é um cargo da justiça muito importante. Com a filha, né? A filha. Depois uma outra filha que se casa com um grande político. O outro que se casa com o Francisco de Paula Souza, que tem até um nome hoje em dia muito conhecido aqui, o Paula Souza, que é senador do Império, logo no início, um cara riquíssimo. Então você vê que cada casamento é uma escolha muito específica de áreas muito específicas. Então você tem o comércio do gado como aliado, os mercadores do Porto Santos como aliado, membro da justiça, políticos, outros senhores de engenho, quer dizer, são escolhas muito bem feitas. Um caso, talvez, dos senhores de engenho mais caros, mas todo senhor de engenho busca os melhores cônjuges possíveis para os seus filhos, porque isso cria uma aliança importante para a sobrevivência econômica dessa família. E essa família de Itu foi bem sucedida Alguns casos, sim. Quer dizer, você vê que são estratégias que alguns casos dão certo, quer dizer, a família persiste e engrandece, e alguns estão ricos até hoje, enquanto outros fracassam. Né? Você tem casos de famílias cuja estratégia aparentemente não deu certo e minguem economicamente. Né? Então, quer dizer, tudo isso são estratégias a serem avaliadas por nós, historiadores, para ver como que essa elite buscou se preservar e se reproduzir. Na verdade, a preocupação minha é essa, quer dizer, como que eles tentam se manter nesse padrão que eles estão. Nem todos realmente têm sucesso, quer dizer, fazem escolhas erradas, avançam para áreas erradas, fazem alianças com famílias erradas. Quer dizer, é tudo uma questão também de bem escolher ou mal escolher. Agora, e como que essa elite, vamos dizer, vai atravessando, ou como, porque são muitos, é uma família, né? Uma história que pode ter, sei lá, 200, 300 anos, não é isso? E aí vai atravessando várias situações econômicas diferentes, né? Quer dizer, você diria que uma parte pequena, média ou grande das famílias que no século XVIII são senhores de engenho, quantas conseguem fazer todas as transições, vamos dizer, chegar na indústria? É muito difícil. Né? Você sabe que algumas famílias, por exemplo, enriquecem muito com a agricultura e tomam a opção de investir na área urbana. Então, por exemplo, você pega em Campinas o Souza Aranha e Souza Queiroz. Viraram os investimentos muito para a área urbana, para o comércio, para banco, está aí o Banco Itaú, que é a prova disso. Quer dizer, são estratégias, enquanto outras famílias permanecem absolutamente agrícolas. Não vão para investimento em ações de banco, de companhia. Por exemplo, uma coisa que marca muito esse período da segunda metade do XIX, quando o processo de urbanização, principalmente de São Paulo, explode, você começa a ver fazendeiros que investem como acionistas de banco, estão presentes na diretoria de bancos, das companhias de água, de luz, de bondes, enfim, todos esses melhoramentos urbanos que são introduzidos muitas vezes com capital inglês no final do XIX, contam com... Porque esse capital existe, né? Existe. Então você tem muitos fazendeiros que estão investindo nisso e que chegam a participar das diretorias desses empreendimentos. Quer dizer, são fazendeiros que optaram por virar a sua preocupação, não abandonando necessariamente o café, mas começar a investir nas atividades urbanas, nos melhoramentos urbanos, no comércio, na atividade bancária. Nesse sentido, estão participando de uma certa linha de desenvolvimento econômico. Sim. Enquanto alguns outros ramos, você percebe claramente que são mais distantes desse tipo de atividade. Quer dizer, se preocupam mais com a área agrícola, investem nessa expansão geográfica, em abrir mais fazendas, do que investir na área bancária, na área mercantil. Né? São estratégias distintas. Alguns desses ramos de agrícolas estão até hoje por aí com fazendas. Agora, essas famílias vão se multiplicando, quer dizer, muitos filhos é uma genealógica que vai abrindo. Alguns ramos dão certo, outros ramos não dão certo. Quer dizer, hoje em dia você tem muito bisneto aí de grande fazendeiro que é caixa de banco, sem envelhecer o caixa de banco, quer dizer, mas está como empregado do comércio, quer dizer, não é mais indivíduo de uma elite econômica. Isso é a vida, infelizmente, não dá para encaixar todos eles nessa fórmula de sucesso.
Agora, Carlos, esse tipo de estudo, você falou que é demografia histórica e é também história da família. Que lugar na historiografia hoje vamos dizer, essas especialidades ou essas linhas de pesquisa ocupam? Olha, você teve esses dois ramos de especialidades se desenvolveram a partir da década de 60 na Europa. Né? A demografia histórica, ela surgiu em função de uma constatação de declínio demográfico europeu após a Segunda Guerra Mundial. Então, alguns pesquisadores, por exemplo, na França, resolveram analisar as origens históricas desse declínio da população. E é uma coisa que aflige a Europa até hoje. Quer dizer, a população europeia está caindo cada vez mais. E tem que recorrer à imigração externa, não é por outra questão, mas para suprir a falta de gente. Né? São populações envelhecidas. Né? Então, surgiu daí. E a demografia histórica trabalha com esses dados, principalmente com os registros paroquiais, para reconstituir a demografia dessa população do passado, retrospectivamente. Você consegue fazer isso para o 19, para o 18, e na Europa você faz para o 16, para o 15, é fantástico. E permite você entender o comportamento demográfico desses indivíduos, dessas populações, e entender, portanto, as estratégias de vida que essa demografia provoca. Então, se uma fecundidade é alta, se uma fecundidade é baixa, isso altera a estratégia de herança de uma família. Você tem muito filho ou pouco filho, isso faz muita diferença. Né? Permite que você entre por todo um caminho de análise de mentalidades. Por exemplo, quando a demografia histórica detecta taxas de mortalidade muito altas, esperanças de vida muito baixas. Por exemplo, você sabe que uma população do século XVIII no Brasil, ou mesmo na Europa, tinha uma esperança média de vida de 36 anos. É pouco. Quer dizer, se você passasse de 36 anos de idade, você estava já está no lucro. O que é uma coisa muito diferente dos nossos 70 e poucos anos de hoje. O que significa que o conviver de gerações, por exemplo, é uma coisa absolutamente inédita hoje em dia. Quer dizer, você conviver com avô é uma coisa comum da população de hoje e não era comum no passado. Porque os avós já tinham morrido há muito tempo quando você nascia. E isso tem um impacto, então, na transmissão do pensamento. Claro, no modo de viver. Quer dizer, hoje em dia, você deixar seu filho com a avó, quando você vai no cinema, é uma coisa... Antigamente você não tinha cinema, quer dizer, mas você não tinha essa convivência com a avó. Você não tinha como, sabe, você conhecer o avô, ou escutar as coisas do avô, aprender... O avô era mais um quadro na parede. Exatamente. Quer dizer, então, a demografia histórica permite que você entre análise das atitudes, dos comportamentos, coisa fantástica. E mais do que isso, ela permite que você faça a mesma coisa para aqueles segmentos da sociedade que normalmente não tem voz. Então, eu posso analisar o comportamento demográfico de escravos e entender como que se estrutura a vida desse escravo. Então, por exemplo, casando a demografia histórica com a história da família, a gente pôde detectar no Brasil, que ao contrário do que uma historiografia mais clássica dizia, que a vida na senzala não é uma vida de desarranjo, tem uma ideia de que é uma devassidão. Uma devassidão, todo mundo, ninguém é de ninguém, todo mundo é todo mundo. E não, você percebe que há casamentos dentro da senzala, a convivência de gerações dentro da senzala, ao compadrio muito importante, quer dizer, a escolha dos padrinhos no batismo dos filhos é fundamental dentro de uma senzala para montar as redes de apoio, de aliança, quer dizer, mostrando que a senzala era uma coisa muito mais organizada do que a historiografia mais clássica dizia. A demografia histórica que abriu as portas para isso, mostrando que sim, há casamentos, mas há padrões diferenciados de casamentos. Há regiões como São Paulo, onde se casava mais escravos na senzala do que no estado do Rio de Janeiro, na província do Rio de Janeiro. E então, por que seria? Isso? São estratégias dos senhores, o que nos permite a discutir, por exemplo, como se dá o embate entre senhores e seus escravos. Alguns acham, por exemplo, que o casamento é uma conquista do escravo. Outros acham que o casamento é uma concessão senhorial. Entendi. São duas questões importantíssimas nesse debate sobre o papel do escravo, a liberdade ou menos liberdade que ele tinha dentro da escravidão. Quer dizer, a demografia histórica que abriu esta porta, vamos mostrar assim, o casamento existe. Então derrubou aquelas velhas questões da historiografia. Agora, o que é esse casamento? Qual é a importância desse casamento e como o senhor via esse casamento? Do mesmo modo como ele vê o batismo. Por exemplo, eu pego um senhor de engenho em que todos os filhos dos escravos que nascem na senzala dele têm nomes gregos.
Jura? Aristóteles, Platão e não sei o quê, vai uns homens mais curiosos. Aí você fala, mas é possível que o escravo escolhesse esses nomes? Não, porque é o dedo do senhor ou o dedo do padre, não sei quem é. Quer dizer, então você começa a poder analisar como é que se dá essa interação política entre senhores e escravos. Então, a demografia histórica, ela teve essa importância de abrir as portas para essa população que normalmente não tem voz porque não deixa documentos escritos. Os pobres, esse enorme segmento de despossuídos do nosso passado, e os escravos não deixam registros. Mas com esse tipo de análise, permite que você dê voz a eles, o que é fantástico. São pistas, né? E aí você trabalha com a história da família entrelaçado. Quer dizer, esses dados permitem que você reconstrua famílias e entenda as estratégias que essas famílias tinham de vida. Quer dizer, tanto em relação ao patrimônio, mas as famílias possuídas não tinham patrimônio, mas tinha alguma coisa. Tinha uma terra onde ocupavam. Como é que fazia isso? Como é que é o casamento de pequenos camponeses? Nós não sabemos até hoje. Quais as estratégias de escolher cônjuge entre os camponeses no século XVIII aqui em São Paulo? Não sabemos até agora, ninguém se preocupou em estudar isso. As ferramentas existem, estão aí disponíveis. A gente fica caçando os alunos que têm interesse em desenvolver projetos nessa área. Tá bom. Muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer, muito obrigado.